Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós que estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Nós te glorificamos pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala com a minha vida e com a vida da tua igreja nesta noite. Revela, meu Senhor, a tua vontade, os teus propósitos, para que possamos caminhar por ele para a glória do Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A Igreja de Cristo sempre deve ser entendida como o corpo dele, o corpo de Cristo. E o povo de Deus, ele sempre é visto na palavra do Senhor como os seus membros. A igreja ela nunca é vista como uma empresa. A igreja sempre é vista como um organismo. A igreja sempre é vista como um corpo vivo. Essa realidade, essa verdade, nós encontramos muito expressa, muito detalhada aqui no livro de 1 Coríntios. Eu vou ler aqui para os amados, depois voltamos aqui para o livro de Efésios. O 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aqui essa carta, ele vem tratando aqui no verso 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, ele diz: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Veja que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é vista como um organismo, ela é vista como o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. E eu e você, e todo aquele que se dispõe a crer no Senhor Jesus Cristo, é visto como membros desse corpo. Um corpo ele é composto de membros. E a palavra do Senhor mostra que o Senhor Jesus Cristo ele é o cabeça desse corpo. Jesus Cristo é o que dirige esse corpo. Jesus Cristo é o que guia esse corpo. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo ela deixa de ser dirigida, ela deixa de ser guiada pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja ela começa a andar por caminhos que deixam de ser o propósito do Pai. Jesus Cristo precisa ser esse que dirige, precisa ser esse que guia, precisa ser esse que está sobre a minha vida, sobre a vida dos amados, dirigindo as nossas vidas, guiando as nossas vidas, tendo governabilidade sobre as nossas vidas. Falávamos aqui um tempo atrás sobre esse governo do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. Jesus Cristo ele precisa governar a igreja, ele precisa dirigir a igreja. E o Senhor Jesus Cristo ele conduz a igreja para um procedimento, uma conduta que agrada ao Pai, que louva ao Pai, que honra ao Pai. Sempre. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela sempre vai ter esse procedimento que vai adorar, que vai honrar, que vai glorificar o Pai. Nós temos aqui no livro de Efésios, então, nesse capítulo que lemos, algumas expressões, desde lá, o primeiro versículo, nós temos algumas expressões como em Cristo, nos elegeu nele. Essas expressões que denotam que nós estamos colocados dentro, em Cristo. Não é com Cristo.
é em Cristo, é dentro do Senhor Jesus Cristo. Os próprios discípulos, quando estavam ali reunidos com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo os ensinava, e os dirigia, e os conduzia com a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo, ele vem dando ali uma palavra, quando ele vem fazendo menção da vinda do Espírito Santo. Ele diz: olha, o Espírito que está com vocês, convosco, mas ele estará em vocês, ele estará em vós. O Espírito da verdade, ele está com vocês, mas agora ele vai estar em vocês. Porque o propósito do Senhor Deus com a sua igreja é que o Espírito Santo venha habitar dentro de cada um dos seus membros, para que nós fazemos parte de um corpo glorioso, um corpo que não é só os amados que estão aqui que compõem esse corpo. Nós temos amados irmãos espalhados pelo mundo todo que compõem o corpo de Cristo, que têm ouvido a palavra do Senhor Jesus Cristo e têm tido obediência a essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi realizada esta obra, e esta obra poderosa, de me tirar lá do mundo, lá do reino das trevas, e me transportar para o reino do Filho do seu amor. A obra que me tornou corpo do Senhor Jesus Cristo, que me fez membro desse corpo, ela foi uma obra poderosa. Ela não é uma obra qualquer. Ela não é uma obra feita pela vontade da carne, pela vontade do homem. Ela é uma obra estabelecida segundo a vontade de Deus. Foi Deus que quis fazer dessa maneira. Foi Deus que quis instituir dessa maneira. Não foi o homem que inventou a igreja. A igreja é uma criação do Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou membro desse corpo e você é membro desse corpo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, um pouquinho à frente aqui, nós vamos ler, para os amados, temos aqui esse texto bendito, que mostra que o Senhor, ao realizar esta obra, pelo poder do Evangelho da graça de Deus, ele me tira de um local, de um ambiente, e me coloca em outro. Como nós lemos aqui no versículo 12 e o versículo 13. Olha só essa palavra: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa obra do Evangelho, esta obra da regeneração, ela não é uma obra superficial. Ela é uma obra espiritual e ela é uma obra profunda. Ela nos tira de um lugar, ela nos tira de um ambiente e ela nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem esse poder. Uma pessoa que ela é alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela é uma pessoa que ela é tirada de um lugar e é colocada em outro. Ela é tirada do reino das trevas e é colocada no reino do Filho do seu amor. Ela sai do reino de Satanás e ela começa a habitar no reino de Deus. Ela sai do mundo e ela começa a habitar em um ambiente espiritual. Ela começa a habitar em um lugar onde Deus, o Pai, tem jurisdição, onde o Espírito Santo pode dirigir, o Espírito Santo pode nos conduzir, o Espírito Santo pode falar conosco, o Espírito Santo pode revelar a sua palavra a nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja, ela é um ambiente desta maneira. Ela é a assembleia dos chamados para fora. A assembleia é a reunião de um povo que é chamado para estar fora do mundo, fora do domínio de Satanás. Eu gosto do livro de João, quando ele vem escrevendo ali, dizendo que o maligno não nos toca. Olha que palavra maravilhosa, que palavra profunda. O maligno não pode tocar aqueles que são filhos de Deus. Porque ninguém mexe com o filho do vizinho, ninguém bate filho que não é seu, ninguém corrige filho que não é seu. Quando nós somos alcançados pelo poder da graça de Deus e nos tornamos filhos de Deus, quem nos corrige é o Pai, quem nos ensina é o Pai, quem nos dirige é o Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia.
Então nós verificamos aqui que essa obra, na vida do Filho de Deus, ela é uma obra profunda. E como toda palavra de Deus, ela precisa ser recebida, ela precisa ser crida e ela precisa ser vivida. A palavra de Deus, ela pode entrar no ouvido e ela pode sair pelo outro. Mas a palavra de Deus, ela pode entrar no ouvido, ela pode subir ao coração do homem e ela pode frutificar. E ela pode produzir aquilo que agrada ao Pai, aquilo que agrada ao Senhor. Nós encontramos esta palavra quando o Senhor Jesus Cristo vem falando da parábola ali onde do semeador, onde ele sai para semear. Aquele homem sai para fazer uma semeadura e ele lança a sua semente, ele pega a sua semente ali e lança, e a semente, algumas delas lançadas, algumas caem à beira do caminho, a outras caem em pedregais, outra cai no meio de espinhos, mas algumas outras caem em boa terra. E as que caem em boa terra, elas frutificam, elas encontram terra fértil. Da mesma maneira, é a palavra de Deus que é lançada no coração do homem. Muita palavra que é lançada cai como à beira do caminho. Tem muita gente aí que o coração é como uma beira do caminho. A Bíblia fala que para essa semente que cai à beira do caminho, vem ali o inimigo e tira esta palavra do coração. Essa pessoa é envolvida de tal maneira com as coisas que o inimigo vem e tira essa palavra. Essa palavra ela não chega nem a germinar essa semente que está ali. Outras que caem lá no meio dos pedregais. Essa palavra cai no meio de pedregais. O que acontece com a palavra que cai no meio de pedregais? E será que o seu coração não é como esse coração de pedra, onde a palavra ela começa a germinar, mas os cuidados com as coisas dessa vida faz com que essa palavra ela não enraiza? Outros corações são como aqueles corações que essa semente cai e tem muitos espinhos, e os espinhos crescem, e a palavra começa, a pessoa sente uma alegria da palavra de Deus, mas logo cresce os espinhos e sufoca a palavra de Deus, porque as coisas desse mundo, as coisas dessa vida sufocam essa palavra. Mas muitas pessoas, essa palavra do Evangelho tem caído em um coração e tem achado guarita nesses corações. Quando eu me refiro a isso, essa pessoa que ouve a palavra diz: eu preciso dessa palavra de Deus, eu necessito do Senhor Deus na minha vida. Essa palavra é verdadeira, essa palavra é genuína, eu creio nessa palavra, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas iniquidades, das minhas transgressões, porque eu estou sendo lavado por essa palavra. A palavra de Deus ela tem esse poder de operar na vida daquelas pessoas que a recebem com alegria. A recebem. Nós vivemos em um tempo onde existe uma crise de palavra de Deus. Não é crise de religiosidade, não é crise de denominacionismo, não, é crise de palavra de Deus. Essa palavra de Deus que ela é como uma água que cai na mente, sobe ao coração e verdadeiramente o homem diz: achei o que me dá paz, o que me dá descanso. Eu achei alguma coisa que satisfaz verdadeiramente a minha alma e o meu espírito, não somente o meu corpo. Eu quero verificar com os amados aqui, então, esse texto do livro de Efésios, no capítulo 1, verso 13. Porque essa obra profunda de regeneração, essa obra profunda de redenção, essa obra profunda de transporte de um lugar para o outro, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ela acontece quando nós ouvimos uma palavra e uma palavra do Evangelho. Eu quero ler aqui para os irmãos esse versículo 13 de Efésios, no capítulo 1, que a palavra do Senhor diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou a garantia, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Essa expressão que ele coloca aqui, em quem também vós estáis, é em Cristo. Vocês vão estar em Cristo. Quando que vamos estar em Cristo? Quando que você vai estar em Cristo? É quando você se torna membro de uma igreja e ganha uma carteirinha? É quando você entra para cantar num coral da igreja que você começa a cantar? É quando você começa a orar demais? Quando que você passa a ser um templo onde o Senhor habita no seu coração? Ele vem dizendo aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês vão estar em Cristo, depois que vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É por ouvir, meus irmãos. Não é por ver nada, não é por fazer nada, não é por sentir um calafrio, não é por ter visões que nós vamos estar em Cristo. Nós vamos estar em Cristo depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E a palavra do Senhor diz, e tendo nele crido, aí ele diz, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. A salvação na vida do homem acontece quando o homem ouve uma palavra e uma palavra de Deus. Ouve a palavra do evangelho. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem só um objetivo. Ele tem o objetivo de salvar o homem do seu pecado, da sua iniquidade e da sua transgressão. Salvar o homem do seu egocentrismo, do seu egoísmo. O evangelho de Cristo tem o poder de libertar o homem. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é esta palavra enviada ao mundo para salvar o homem do seu pecado. Esse texto que nós vamos ler agora, do livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo mais uma vez nos mostra, continua aqui nos mostrando exatamente isso. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma palavra que precisa ser ouvida, que precisa ser crida de maneira racional, de maneira voluntária. Nós vamos ouvir esta palavra, e eu vou dizer, eu quero esta palavra, eu recebo esta palavra. Esta palavra ela vem, e a palavra do Senhor diz que ela opera em nós, os que cremos. Veja aí esse texto, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, e eu vou ler aqui para os amados irmãos até o verso de número 24. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse texto que lemos aqui, nós verificamos algumas coisas bem ditas. A primeira coisa que nós verificamos aqui é que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, ela é o poder de Deus. Pessoas, olhem a palavra da cruz, e essa palavra da cruz é loucura.
Se eu chegasse para as pessoas e começasse a dizer assim: olha, nós vamos aqui fazer uma pregação, e depois que eu fizer essa pregação, vai haver prosperidade na vida de todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar rico, as pessoas que não são casadas e querem casar vão arrumar um casamento. Se eu começasse a analisar, lançar uma palavra nessa direção, vocês não iam achar isso loucura. Isso seria uma coisa muito, muito boa, inclusive. A pessoa vai dizer: não, eu estou precisando de dinheiro mesmo, eu estou duro. O pastor está dizendo aqui que eu vou conseguir dinheiro se eu crer nessa palavra. Isso não é loucura. Isso não é loucura. É verdade que o Senhor Deus, Ele pode nos abençoar grandemente, e nos abençoa. Nós vamos verificar um pouquinho aqui à frente. Mas a palavra que salva, ela não tem esse cunho. A palavra que salva é a palavra da cruz. E essa palavra que salva, ela é loucura para os que perecem. As pessoas ouvem a palavra, essa palavra do Evangelho, essa palavra da cruz, e essa palavra eles vão dizer: isso aí é loucura, isso não tem cabimento. Porque a palavra da cruz, ela é essa palavra muito simples, muito objetiva, muito direta, que a palavra do Senhor Ele trata ao longo de toda a Escritura, que o Senhor Jesus Cristo veio para ser crucificado numa cruz, e ao ser crucificado naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo atraiu toda a raça humana pecadora, iníqua e transgressora. E quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele fez todos esses morrer juntamente com Ele. Quando Ele foi sepultado, todos esses foram sepultados juntamente com Ele, para que o corpo do pecado perdesse a sua ação, a iniquidade fosse aniquilada, e o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos há 2000 anos atrás, eu fui ressuscitado juntamente com Ele, para que agora pudesse viver uma vida para a glória do Senhor. O novo nascimento é isso. Aí eu creio nesta obra que o Senhor Jesus Cristo realizou aqui há 2000 anos atrás. Isso é o Evangelho de Cristo. Que eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, eu morri para Satanás, eu morri para o meu ego. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele me fez ressuscitar juntamente com Ele, para viver uma vida agora que agrada ao Senhor. Essa palavra é loucura. Pessoas olham e dizem: isso aí não tem cabimento, isso aí não tem possibilidade. Nós lemos lá no livro de João, no capítulo 6, nós não precisamos abrir lá, que o texto é longo, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele faz lá um discurso, e o discurso, ali nós temos a estrutura orgânica do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz: olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele faz lá uma palavra, Ele faz lá um discurso nessa direção. E Ele tinha muitos seguidores nessa época, e os discípulos ouviram esta palavra e disseram: tu é esse discurso, quem pode resistir? Quem pode suportar? E a palavra do Senhor, Ele vem tratando ali no capítulo 6, e diz que desde então muitos dos seus discípulos deixaram de andar com Ele. E Jesus Cristo, quando viu isso, olhou para os que ficaram ali, ainda os 12, e perguntou a eles: vocês querem ir também? Querem ir embora também? E Pedro, tomado ali por um ímpeto do Senhor, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos conhecido, nós temos crido e conhecido. Creio primeiro. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra, meus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo olha para aquele povo e diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ali significava exatamente isso, essa participação do Senhor Jesus Cristo na vida do ser humano, dentro do ser humano. O apóstolo Paulo depois ele vem tratando disso no livro de Gálatas, dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo cristão que Cristo não vive em você, na sua vida, governando a sua vida, impelindo-o para glorificar o Pai, não existe aí uma transformação e uma regeneração real.
Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma palavra que precisa ser ouvida, que precisa ser recebida, que precisa ser crida. Nós verificamos aqui, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Uma pregação que é loucura. Pois é, mas essa pregação que é loucura é uma pregação que salva o homem do inferno. Porque essa pregação, ela mata o homem para Satanás, ela mata o homem para o pecado, ela mata o homem para a soberba, e ela faz com que esse homem renasça para viver uma vida para a glória de Deus. Esse homem agora ele está morto para o pecado, mas ele está vivo para Deus. É diferente de ser religioso. Ser cristão é diferente de ser religioso. Que o Senhor Deus nos ajude e nos abençoe, para que nós possamos viver uma vida refletindo a vida do Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para o povo de Deus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo e dizer: tem alguma coisa diferente nesse povo. Mas não é por causa de alguns aparamentos externos, mas é porque tem visto o caráter do Senhor Jesus Cristo na vida desse povo. Tem visto que esse povo tem recebido uma palavra e a tem honrado. O povo de Deus, eles precisam ser conhecidos por isso, meus amados irmãos, por esta característica. Olha aqui essa palavra. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Desde aquele tempo tinha aqui essa grande divisão. Tem gente que gosta de ver sinal, tem gente que gosta de ver milagre. Ah, se eu ver milagre eu vou crer, se eu ver eu vou crer. E outros gostam de sabedoria. Mas aqui o apóstolo Paulo vem dizendo: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Este Jesus Cristo, que foi morto, que foi sepultado e que ressuscitou, esse é o Senhor Jesus Cristo que estabeleceu esta igreja, e esta igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja que anda nesse mundo como uma igreja peregrina, mas uma igreja que tem honrado, louvado e glorificado o Senhor Jesus Cristo, independente de onde esteja, independente do que tem, independente de circunstância. Porque tem muita gente que é cristão circunstancial. Quando está tudo bem, eu estou fiel. Quando está tudo dando certo, eu estou servindo ao Senhor com muita avidez. Mas quando as coisas não começam a dar certo, não começam a encaixar do jeito que eu queria que fosse, aí pronto, aí a pessoa já desanima, aí já começa a decair da fé, aí já começa a viver uma vida de infidelidade. Meus irmãos, a igreja primitiva, os amados da igreja primitiva nos ensina muito essa questão. Um povo que viveram sendo perseguido, viveram sendo açoitado, viveram sendo maltratado, mas um povo que era fiel ao Senhor, um povo que perseverava na oração, perseverava na leitura da palavra, perseverava em servir ao Senhor. Eu quero verificar com os amados esse texto do livro de Atos. Nós vamos abrir aqui com a igreja, porque quando Estevão ele foi apedrejado, suscitou uma grande perseguição à igreja. E a igreja, os irmãos, eles fugiram, eles saíram. Alguns sem rumo, alguns deixaram tudo para trás e foram. E meus amados, por onde esses amados irmãos passavam, eles anunciavam. A gente lê isso lá no capítulo 8, eles anunciavam, eles pregavam o Evangelho. E alguns desses irmãos andaram e chegaram até a Fenícia, Chipre. E esses amantes de Antioquia, e esses irmãos, eles pregaram ali a palavra. E alguns pregaram a palavra do Senhor aos gregos. E eu quero ler aqui esta palavra, para que vocês verifiquem algo muito significativo para nós aqui nessa noite. Atos no capítulo 11, eu vou ler aqui o verso 19, até o verso 24, em nome de Jesus Cristo.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha essa palavra. Olha o que esses irmãos fizeram. Esses irmãos, eles anunciaram. Esses irmãos, eles pregaram. O capítulo 20, eles anunciaram a palavra do Senhor. Eles falaram aos gregos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles pregaram o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vem dizendo que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Olha essas duas coisas. Tem muita gente que tem crido, mas não tem se convertido. Lá no livro de João, no capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo dizia aos judeus que criam nele: se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque não basta crer, precisa, meus queridos, se converter e precisa permanecer. Esse povo aqui que creu, esse povo aqui que se converteu e obviamente permaneceram, porque eles foram exortados a, com firmeza de coração, permanecerem no Senhor. A palavra está dizendo que esse povo, muita gente aqui se unia ao Senhor. Que bênção isso, meus amados. Como é que esse povo chegaram a crer no Senhor? Qual que foi o fator contundente da fé dessas pessoas? O que levou essas pessoas a chegar e dizer: Jesus Cristo vale a pena eu entregar minha vida para Ele, eu me colocar diante dEle para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo e para adorá-lo? Qual foi o fator contundente aqui? A palavra. Eles ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, como seres racionais, eles ponderaram e eles chegaram a essa consideração: eu preciso dele, eu preciso do Senhor, eu preciso dele na minha vida, eu preciso dele para abençoar a minha casa, eu preciso do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo na minha vida, Ele é bênção na minha vida. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo porque Ele é bênção para os meus filhos. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo porque com Ele a minha vida é uma vida abençoada, é uma vida diferenciada. Eu quero verificar aqui com os amados ainda esse texto. Quero ler mais dois textos aqui com a igreja. Esse texto aqui do livro de Efésios, lá onde começamos, Efésios no capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que esperamos em Cristo, nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós temos um objetivo de vida: ser para louvor da glória dele. Eu e você, nós precisamos estar aqui, nós precisamos viver aqui para louvor da glória do Senhor. Pensa nisso. Você está sendo um homem e uma mulher para o louvor da glória do Senhor? A sua vida tem honrado, tem louvado e tem glorificado o Senhor?
Porque quando nós o honramos, quando nós o adoramos e quando nós o glorificamos, nós vamos ser, consequentemente, homens e mulheres abençoados. Nós não vamos precisar ficar correndo atrás de bênção, meu irmão. As bênçãos, elas vêm atrás de nós quando nós começamos a adorar, louvar e glorificar o Senhor. O homem de Deus é um homem e uma mulher abençoado. Eu quero verificar aqui 1 Pedro. Olha só essa palavra. 1 Pedro no capítulo 1, 5. Você que está aí, abra comigo a palavra do Senhor. 1 Pedro no capítulo 5, versículo 10 e 11. Olha a palavra que diz aqui. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Aleluia. Essa é a operação do Senhor Deus na vida daqueles que temem o seu nome. Essa operação do Senhor nosso amado e bom Deus na vida daqueles que se entregam a Ele. Esta operação poderosa, Ele mesmo está escrito aqui na palavra do Senhor. Vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Esta obra do Senhor na vida daqueles que temem ao seu nome. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém, meus queridos? Amém. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor, as bênçãos, elas são acrescidas. Não precisa a gente ficar atrás de bênção, não. O Senhor acrescenta. E se não acrescentar também, louvado e glorificado seja o nome dEle. Porque nós estamos aqui para honrá-lo, para adorá-lo e para glorificá-lo. Mas tem a promessa do Senhor. Né? No livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. E eu fico olhando essa palavra que ele coloca lá, e a sua justiça. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente buscando só o reino, do ponto de vista de extorquir do reino as coisas, mas ele coloca uma palavra ali, e a sua justiça. Busca o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça está relacionada com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na cruz foi feito justiça. O Senhor Jesus Cristo foi feito justiça ali naquela cruz. E ele está dizendo aqui, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a igreja. Deus prospera a vida dos amados, espiritualmente, e para a glória dele também materialmente, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. Pai, nós te glorificamos pelo poder da tua palavra, nós te louvamos pela tua soberania, pela tua graça. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, que venha dia a dia inclinar o coração da tua igreja, do teu povo, para temer o seu nome, para adorá-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo, Senhor. Por misericórdia, Pai, não nos permita olhar para as circunstâncias dessa vida, mas, Senhor amado, olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Faz isto para a glória única do nome do Senhor Jesus Cristo. Te abençoe, Senhor amado, cada uma dessas vidas, concedendo saúde, concedendo, meu Pai amado, ó Deus, esse enriquecimento da tua palavra, concedendo, Pai, prosperidade, ó Deus, para que em tudo o Senhor seja louvado e plenamente glorificado. Abençoe a família dos teus filhos, abençoe os filhos dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.